Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador esteja sobre a tua vida. Nós queremos nesse vídeo falar sobre a vida espiritual saudável, ou seja, nós falamos sobre a palavra e a oração, e nesse vídeo nós queremos falar sobre priorizar a mudança do coração. Nós precisamos entender que nós devemos focar sempre na raiz do problema. E qual que é o problema da vida espiritual se não for tratado, se não for transformado? É o coração. Em 1 Samuel 16,7 diz assim, na versão NVI: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Provérbios 4:23, também na versão NVI, diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lucas 6,45 diz: O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E aí uma promessa do Antigo Testamento, Ezequiel 36:26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. A pergunta é: quem governa o seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração, do seu homem interior? O coração é a fonte de tudo o que sentimos, tudo o que pensamos e tudo o que fazemos. E eu creio que uma vida espiritual vibrante, uma vida espiritual de qualidade, é quando acontece essa mudança, essa experiência de dentro para fora. Nós temos muitos ídolos funcionais que estão no nosso coração, nossos anseios, desejos, coisas materiais, pessoas, alvos, até projetos que tomam o lugar de Cristo. Por isso, aquilo que domina o meu e o seu coração vai moldar a nossa vida, vai afetar a nossa vida. Então, a transformação do coração, quando nós, diante da graça, diante do poder do Evangelho, da semente do Evangelho, da semente da palavra, da ação iluminadora e transformadora do Espírito Santo, vai nos trazer uma nova identidade em Cristo, que gera uma nova obediência. Não é uma obediência manipuladora, não é uma obediência de medo, mas é uma obediência de resposta ao amor a Deus. Uma vez alguém perguntou o que era santidade e eu li uma vez um autor que não me lembro o nome, que santidade nada mais é do que uma ação do Espírito Santo na nossa vida e uma resposta ao amor revelado por Deus na cruz, através da morte de Jesus Cristo e daquilo que ele fez, da riqueza de vir habitar em nós através do Espírito Santo. Então, a vida, uma vida cheia de saúde, ela tem a sua possibilidade quando nós realmente somos transformados pelo poder do Evangelho, nos trazendo uma nova identidade. A grande pergunta que eu faço para você, que faço para nós, é: quem é você? Na verdade, quem é você quando as suas esperanças acabam? Quem é você quando as estruturas que estão ao seu redor desabam? Quem é você quando você não consegue mais as suas metas? Quem é você quando você não faz mais parte daquele ministério? Quem é você quando tudo e todos que estavam ao seu redor não estão mais? Quem é você no teu quarto de oração? Quem é você diante das dificuldades? Quem é você diante das tentações? Quem é você? Quem nós somos diante das provações? Quem somos nós diante das tempestades? Quem somos nós nos dias maus? Quem somos nós nos dias bons? Independente das situações da vida, essa transformação nos traz uma nova identidade em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se tornou novo. Em 1 Pedro 1,18 a 20, sabendo que não fostes resgatados com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, da vossa fútil maneira de viver, que recebestes por tradição de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, um cordeiro sem defeito e sem mácula, puro, imaculado. Ele de fato foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi revelado neste fim dos tempos por amor a vocês, por amor a nós. Então, uma vida espiritual saudável que tem tudo a ver para crescer, para amadurecer e viver o projeto e o plano de Deus para a nossa vida em todos os tempos, é uma união vital com o nosso Jesus e Redentor e Salvador e Senhor. Efésios também 7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e discernimento. Colossenses 1:13 a 14, ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, isto é, a remissão dos pecados. Então é necessário uma transformação do nosso coração. E eu quero deixar 3 ideias, 3 afirmações, 3 lições para nós sobre essa nova identidade. Essa nova criação que acontece em nós pelo Espírito Santo, pela sua experiência com o sacrifício de Jesus, porque Jesus não é uma ideia, a graça não é uma ideia, mas é uma pessoa, é que a primeira ideia, uma nova criação é o fim do domínio do passado. O passado não pode mais nos definir, nem quem somos, nem como devemos agir. É uma transição do reino das trevas, da nossa identidade antiga, sobre o domínio do inimigo, na escuridão, para o reino da luz. Não pertencemos mais ao que nos aprisionava. É uma troca de visão, é uma troca de perspectiva, é uma troca de reino, é uma troca de dono, é uma troca de pertencimento. Então a redenção em Cristo nos lembra que fomos libertos, não por esforço próprio, mas pelo grande e precioso amor de Deus. Amor leal, amor imutável. Em Jesus, o cativeiro do pecado perde autoridade. Somos chamados a não viver como escravos do passado, a não viver como escravos de ídolos que sejam alvos e tantas outras coisas, metas desse mundo, mas como gente livre, renovada e reconciliada com Deus. Estávamos afastados, mas a redenção, ela restaura a relação com Deus e nos dá uma nova identidade, nos dá uma nova existência, nos faz templo do Espírito, a habitação do Espírito Santo. Recebemos o selo na nossa vida, o Espírito, lá no nosso interior, porque é mudança de dentro para fora, porque Cristo paga o preço. O cativeiro era real, porém também temos a certeza que a libertação completa. A segunda ideia, o segundo pensamento ou lição para nós é que quando nós temos o nosso coração transformado e nós não vivemos mais em função do nosso passado, do pecado ou da lei, agora nós temos a adoção como filhos e herdeiros do Rei. Uma nova identidade, que é uma identidade relacional. Quando nós vivemos essa experiência com Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo, agora nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos definidos pela nossa união com Cristo, pela nossa entrega ao nosso Senhor que se entregou por nós. Nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão, que é a semente, Jesus, que se cumpre em nossa vida por meio desse Senhor, desse Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E agora nessa adoção como filhos, herdeiros do Rei, das experiências, nós podemos clamar Abba Pai. É um relacionamento tremendo, é um relacionamento de confiança e intimidade. São fatores que uma religiosidade sem o caminho, a verdade e a vida, sem o Cristo, não podem prover. As pessoas estão buscando nas religiosidades, as pessoas estão buscando às vezes em líderes, as pessoas estão procurando em pessoas, mas o que realmente pode saciar, satisfazer, nos curar, nos restaurar é Jesus, o seu sacrifício. Como diz, e a esperança não decepciona, Romanos 5,5, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai.
E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Estados opostos. Nós vivemos no espírito de escravidão, que trazia medo, que trazia incerteza. Mas agora, nesse relacionamento com Cristo, reconhecendo, nos arrependendo, reconhecendo que Ele é o caminho, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, Ele nos traz uma nova filiação, intimidade com Deus. Não somos mais escravizados pelo medo, mas sim agora cercados, amparados, habitados pela segurança, pelo amor, pela fidelidade. O Abba Pai é sobre uma relação pessoal, íntima, daqueles que creem em Deus, que se tornaram filhos de Deus. É a segurança de um relacionamento filial com Deus, que supera qualquer tipo de escravidão ou medo anterior. Como disse 1 Pedro 1,3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Essa viva esperança é brotada em nosso coração da eternidade, mas nos faz viver a eternidade aqui na terra como filhos de Deus, amparados, segurados. E ainda que pequemos, que venhamos a pecar como filhos, nós temos o discernimento do pecado, o discernimento que estamos indo para um caminho que não é o caminho, a direção do Espírito, e ali nós temos um advogado, Jesus Cristo, para derramarmos o nosso coração e nos arrependermos e sempre nos voltar ao relacionamento com o Pai. Por quê? Vem a terceira ideia, a união com Cristo e a nova capacidade. Não é um selo externo. Estamos unidos a Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Nós cremos em Deus Pai, em Jesus Cristo, e obedecemos a sua palavra, Ele vem fazer em nós morada. Porque Deus reconcilia pecadores como eu e você consigo mesmo, através de Cristo. E nos convida nesse dia para um relacionamento pessoal e intenso com Ele. Ele nos trouxe e nos traz para junto de si. Ele entregou-se a nós, Ele entregou a si mesmo na cruz por nós, entregando-se a nós, que vai nos trazer pureza espiritual, nos capacitando a vivermos para Ele com compromisso e com fidelidade, não por medo, não por manipulação, mas por um relacionamento de pai e filho. Então, a união vital com Cristo não altera apenas o status legal do cristão, do crente diante de Deus, mas confere uma nova capacidade espiritual, nessa nova estrutura, na habitação do Espírito, para viver e reagir diferente aos desafios da vida. E essa capacitação é pelo Espírito Santo que habita em nós, aquele que nos guia toda a verdade, que habita no homem interior. E agora nós podemos ter resistência, ter o discernimento e resistência ao domínio do pecado, porque estamos unidos com Cristo e o poder do pecado sobre o nosso coração é quebrado. Nos permite que não sejamos mais dominados pelas paixões e cobiças. Agora nós temos força para, como disse Paulo, esmurrar o próprio corpo e reduzir as nossas paixões e a nossa mente ao cativeiro de Cristo, de suas ideias e de seu poder. Também temos a produção do fruto do Espírito. A habitação de Cristo nos capacita, a habitação de Cristo através do Espírito Santo nos capacita a manifestar o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. E essas qualidades não são apenas meros esforços humanos, mas é dom, é proveniente do Espírito, em resposta a essa união que temos com Cristo. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, porque aí vai transformar as nossas reações, as provações. Vamos ter sabedoria, paciência, discernimento espiritual em meio ao calor das circunstâncias, das tempestades da vida. Em vez de espinhos, ira, amargura, o coração unido com Cristo passa a produzir bons frutos, gratidão, humildade. Independente da gravidade da situação, nós sabemos que somos filhos e filhas amados do Pai, conquistadas na cruz, e a Ele pertencemos. A capacidade de amar e perdoar inimigos, isso vai sendo desenvolvido em nossa vida. Então, a independência de rótulos sociais e aprovação humana, nós somos capacitados a não nos deixar definir por sucessos, falhas ou condições, mas a segurança de estar em Cristo, da necessidade obsessiva de aprovação. Temos auxílio na oração,
e quando estamos em fraqueza, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não temos palavras, o Espírito supre seu entendimento em momentos de profunda exaustão. E quando nos depararmos com o sofrimento, vamos ter perseverança em meio ao sofrimento, porque nos dá uma perspectiva eterna que permite que venhamos a considerar as aflições atuais como leves e momentâneas, focando na glória que está por vir. E certamente somos capacitados a viver como servos de Cristo, filhos e filhas amadas que servem a Cristo, não vivem mais para si mesmo, mas agora vivem como propriedade exclusiva de Deus, o que simplifica a vida ao substituir impulsos egoístas em pensar em si mesmo, mas para viver e agradar a Deus e viver como um instrumento parecido com Jesus diante das dificuldades da vida. Então que possamos a cada dia cuidar do nosso coração. Que Deus abençoe e te ajude no poder do Espírito e da palavra de trazer essa transformação para ter uma vida espiritual saudável, de relacionamento saudável com o nosso Pai, com a Trindade Santa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.